Boa tarde, pessoal. Hoje vou falar um pouco sobre um episódio da longa história da convivência entre a civilização, entre o Islã e o cristianismo na Península Ibérica. Vou tratar sobre o processo da expulsão das populações islamizadas remanescentes na Espanha depois do final da Reconquista. Como todos devem saber, a Península Ibérica não foi o único lugar da Europa onde houve domínio de muçulmanos, árabes, berberes, durante um período prolongado da história. Isso também ocorreu em partes da França, por menor tempo, da atual França, no Mediterrâneo, e partes da Itália, especialmente a Sicília, e muito especialmente, durante um longo tempo, mas depois, nos Balcãs, já durante o domínio turco do Império Otomano, que se estendeu já durante finais da Idade Média e Idade Moderna, que só veio a ser encerrado já no século XIX e início do século XX. Pois bem, a Espanha, a Península Ibérica teve uma presença islâmica desde a invasão inicial pelo comandante Tariq, que cruzou o Estreito de Gibraltar em 711, até a conquista pelos reis católicos, o que aqui está representado, do último reduto mouro, que era o Reino de Granada, no ano de 1492, mesmo ano em que Cristóvão Colombo chega com sua expedição ao que depois se descobriria serem as Américas. Foi um longo período. Em Portugal, a presença islâmica se extinguiu, ou melhor, a presença islâmica, domínio de territórios do atual Estado português ocorreu já em finais do século XIII, mas a gente pode falar que são cerca de 7, 8 séculos na península, então isso é muito duradouro e deixou marcas muito profundas e persistentes. Pois bem, durante uma parte durante uma parcela muito significativa desse período, ocorreu o domínio islâmico nessa região ao sul, que se estendia na costa do Mediterrâneo, e no oeste era um pouco menor, chegava até mais ou menos Lisboa, embora tenha havido um início de reconquista já no século VIII, mas a reconquista mesmo por parte dos reinos cristãos, ela começa com mais força a partir do século XI. Tem um momento decisivo, que é a Batalha de Navas de Tolosa, quando o Império dos Almohadas é derrotado por uma coligação de reinos cristãos, e logo em seguida se faz a conquista de Córdoba, de Sevilha, essa em 1248, restando apenas Granada como um pequeno reino no sul da região da Andaluzia, que só vai ser conquistado em 1492. Pois bem, nesse longo período de convivência, existiram tanto populações cristianizadas, cristãs, no lado dominado pelos muçulmanos, que eram os moçárabes, uma parte significativa da população permaneceu cristã, embora houvesse um processo
de conversão ao longo dos séculos que se acelerou muito em finais do século IX, ou seja, dos anos 800 da era atual. Processo esse de aceleração que resultou em momentos de conflito, quando uma parte da comunidade, digamos lá, moçárabe, preocupada com o aumento dessa taxa de conversão e com o desaparecimento, tentou confrontar as autoridades islâmicas, então do Emirado de Córdoba, em situações visando provocar o martírio, mas em geral havia uma subordinação, porém com tolerância, de mesmo modo com respeito aos judeus. Uma maior intolerância religiosa passou a acontecer apenas a partir do século XI, quando o Emirado, depois Califado de Córdoba. Córdoba era, naquele momento, a maior cidade da Europa, deve-se dizer também, era uma economia muito fértil de Al-Andalus. Quando se dissolveu nos diversos pequenos reinos taifa, isso acabou levando à invasão por parte dos almorávidas, que eram chamados almorávidas, que vinham da região do deserto do Saara, na África Ocidental. Eram berberes, recentemente convertidos ao Islã e com um grau muito forte de organização e fanatismo. Esses, por sua vez, tiveram um domínio relativamente curto, contiveram em parte a expansão dos reinos cristãos, depois se dissolveram e foram sucedidos pelos almohadas, que também eram um estado dominado por berberes e com características semelhantes, e que veio a ser destroçado na península depois dessa batalha de Navas de Tolosa. Um ponto culminante importante nesse processo de reconquista foi a tomada da cidade de Toledo, que era a capital dos visigodos, no ano de 1085. Nesse momento, se pode falar da primeira experiência de convivência dos cristãos, domínio dos reinos cristãos em terras habitadas já por populações islâmicas, islamizadas. O rei Fernando de Leão e Castela, deu garantias às populações que se renderam de Toledo de que poderiam manter os seus cultos na principal mesquita da cidade, mas pouco depois, a nobreza, enfim, os interesses, e da igreja também, que era muito militante. Nós temos que se lembrar que esse momento foi o início das cruzadas, começaram no ano 1099, logo em seguida começou uma maior discriminação. A mesquita foi transformada na igreja, na Catedral de Toledo. Esse foi um primeiro momento. Quando houve, por outra parte, os almorávidas. Almorávidas significa o povo do Ribat, era o nome como as populações hispânicas de fala castelhana ou portuguesa, enfim, as falas romances da região se referiam, seria al-Ribat. Ribat era uma espécie de aquartelamento monástico onde viviam essas tribos, essas lideranças, que seriam os almorávidas. Os almorávidas tinham uma rigidez maior nas convicções religiosas, e a tolerância veio a diminuir no lado islâmico nesse momento também. Pois bem, o problema da convivência das populações mouras, islâmicos, em territórios cristãos começa em grande escala depois dessa primeira etapa de conquista, que vai a ser a ocupação não apenas de um território vazio, que existia na parte antiga de Castela, por exemplo, mas de territórios já intensamente habitados, como Valência e como boa parte da Andaluzia, com exceção da região de Granada. Aí se estabelece um padrão de convivência
mas de subordinação dessas populações, que são as populações que vêm a ser chamadas de mudéjar. O termo moçárabe, que se referia aos cristãos em terras muçulmanas, tem o significado também em árabe de arabizadas, populações arabizadas, ao passo que o termo mudéjar, que também veio a definir um estilo artístico, tem o significado de doméstico, de domesticado, que são as populações que vão viver, algumas nas cidades como artesãos, como até praticando comércio, alguma profissão liberal, mas boa parte no campo, nos senhorios da nobreza cristã, de maneira muito forte, por exemplo, na área reconquistada de Valência, que foi conquistada pela coroa de Aragão, que era um consórcio entre a nobreza rural de Aragão, sediada em Saragoça, que também foi uma cidade reconquistada, e a burguesia catalã. Pois bem, a partir desse momento começam a convivência em condição de subordinação. Quando os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela submetem o Reino de Granada e conquistam o último território ocupado, dominado por um Estado Islâmico na península, como parte do Tratado de Paz, eles prometem à comunidade islâmica, a comunidade moura de Granada, não só da cidade, mas a manutenção de seus direitos, dos seus cultos. Uma parte significativa da nobreza granadina, ela já se retira, se refugia para o outro lado do Estreito de Gibraltar, mas uma boa parte da elite ainda permanece, tem o seu bairro, Albaicim. Mas logo em seguida, a exemplo do que aconteceu em Toledo, e com pressões muito fortes da igreja e da nobreza, às vezes contra o interesse, pelo menos declarado, dos reis, começa a haver a supressão dos direitos. E isso vai gerar diversas revoltas, já em princípios do século XVI. Depois ocorre aí também em Valência. Valência, a situação de Valência é comparada pelo historiador Fernand Braudel, nesse livro, O Mediterrâneo, o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, quando ele se refere ao problema mourisco, tem uma seção de mais ou menos umas 20 páginas, muito interessante nesse livro. Ele faz uma comparação, ele, francês, com a situação que vigia, por exemplo, na Argélia, colonizada por franceses, de início, meados do século XIX até a Guerra de Independência, no ano de 62. Então, uma elite cristã que subordinava os seus subjugados mouros. Aí passa-se a usar o termo mourisco. Pois bem, e dentro desse contexto, qual é o contexto que já existe na Europa, no Mediterrâneo e na Europa nesse período? Por um lado, novo estado que se constitui, se unifica, que é a Espanha. Não havia Espanha, havia Castela, havia antes Castela, Leão, Portugal, Aragão com Catalunha. Se forma a Espanha dentro do contexto da criação desses grandes e poderosos estados nacionais absolutistas, e que sofrem a concorrência, que concorrem entre si. Então nós temos Portugal, temos a França, ainda da dinastia Valois, a Inglaterra com os Tudor, principalmente esses, e começa a haver os descobrimentos, né, a conquista de novos territórios nas Américas e também no Pacífico e nas Índias, na Índia.
Por outro lado, existe uma grande potência islâmica no Mediterrâneo, com a qual a Espanha vai competir, vai lutar, que é o Império Turco-Otomano, que por vezes tem aliança, embora sejam cristãos e se diga o rei cristianíssimo, tem aliança com a monarquia francesa. E nesse contexto, a afirmação de nacionalidade, e as reformas, e o início das grandes reformas protestantes, no momento em que essa nova Espanha, ou seja, esse Estado unificado, que também incluía a Navarra, pequena Navarra, é governada pela Casa da Áustria, Casa de Áustria, que ascendeu ao trono espanhol através da herança da filha dos reis católicos, Joana, que se casou com o príncipe Habsburgo, Filipe o Belo, e o filho deles é o imperador, Santo Imperador Romano Germânico, que tem um grande império territorial na Europa e que vai enfrentar o início da Reforma Protestante. Então, nesse caldo de nacionalismo com disputas religiosas, o que existe dentro da Espanha? Existem populações significativas em determinadas regiões, como em Granada, em Valência, em partes de Aragão, podem chegar a 1/5 ou mais da população, estão em situação de subordinação, mas são trabalhadores, agregam valor à economia e são vistos, por um lado, como elementos potencialmente perigosos, e a reação da sociedade, da igreja, do Estado, frente a eles vai se radicalizando. E o processo vai culminar, primeiro, depois uma grande revolta em Granada, considerada a revolta das Alpujarras, em 1567, 68, já no reinado do filho de Carlos I, Carlos V, que é Filipe II, ela vai resultar na expulsão da maior parte dos mouriscos granadinos, que vão ser espalhados, na verdade espalham o problema, vão ser, para diminuir o seu impacto local, vão ser espalhados por amplas áreas, tanto do restante da Andaluzia como da própria Castela. Essas populações, em boa parte, se tentam assimilação, se tentam conversões, não se consegue. E o que existe também? São vistos, por um lado, são protegidos por uma parte da nobreza, às vezes até pelo Estado, que usam da sua força de trabalho, mas, por outro lado, são constantemente atacados pela igreja, que é cada vez mais militante. Já estamos aí no período da Contra-Reforma, lembrando que a Espanha, assim como Portugal, já tinha promovido a expulsão dos judeus nos finais do século XV, coisa em que não foram pioneiros. Essa expulsão dos judeus ocorreu antes na França e na Inglaterra, ainda durante a Idade Média, mas já estava ocorrendo um início de readmissão, de aceitação, principalmente no que seria depois a Holanda, dessa população, que levou consigo, além de algum capital, muito conhecimento, né? Enfim, ao cabo de várias décadas,
a situação foi se agravando e ocorreram novas revoltas, tanto na região que pertencia a Aragão, em Valência, como em partes dos territórios de Castela, e houve uma decisão final que foi tomada pela monarquia, ainda com Filipe II, em finais do século XVI, que seria da expulsão dos mouriscos, a expulsão final de toda a população adulta mourisca seria expulsa do país. Poderiam ficar algumas crianças e velhos, mas essa decisão ela só foi ser implementada alguns anos depois, já no início do século XVII, por volta de 1609 a 1614, no momento, numa brecha de paz dos conflitos que eram muito grandes entre a Espanha contra a França, por um lado, contra a Inglaterra também. Devemos lembrar o episódio da Invencível Armada, que Filipe II tentou invadir as Ilhas Britânicas e foi derrotado no ano de 1588. Então, nesse breve período de paz, também uma relativa paz no Mediterrâneo com o Império Otomano, onde em 1571 a Armada Espanhola, com auxílio de Veneza e outros, derrotou a Armada Turca no Mediterrâneo Oriental, em Lepanto. Então, a partir desse momento, o Estado se sentiu forte o suficiente para promover essa expulsão. A pergunta é, foram realmente todas as populações mouriscas expulsas do território espanhol? Não, certamente não, porque havia muitos casamentos mistos, muita gente no campo, como eu tinha dito antes, teve a proteção dos seus senhores, e essas populações foram, ao longo do tempo, aí realmente se tornando, abandonando a religião, se tornando, vamos dizer, criptomuçulmanos, ou mantendo, enfim, resquícios dos seus antigos costumes. E o que existe hoje, a marca é muito viva, muito forte na sociedade, na cultura ibérica, em Portugal também, dessa presença islâmica, não só em inúmeras palavras, como em nomes de acidentes geográficos como rios, Guadalquivir, Guadiana, termos assim ligados à irrigação, como nória, albanhil, por exemplo, que é pedreiro, enfim. E o estilo de arte, que é o mudéjar, no qual a gente pode ver esse exemplar, que é a Catedral de Teruel, em Aragão, entre muitos outros. Depois, refletido no neomudéjar, do qual um grande exemplo é a Praça de Touros de Las Ventas, em Madrid. E cabe lembrar mais uma vez, não se tratava nesse momento de uma questão, vamos dizer, como é racial, uma vez que esses mouriscos pouco ou nada se distinguiam em seus traços das populações de fé cristã ou judaica dentro da Península Ibérica, assim como nas outras áreas, nos Balcãs, no que veio a ser a Turquia. Era uma coisa muito mais religiosa e cultural de intolerância. Brodel enfatiza esse dado no seu livro, e ele, para quem quiser se aprofundar mais no tema, ele traz cita duas contribuições muito interessantes. São dois autores,
Um deles é o Julio Baroja, que trata dos mouros de Granada. Deixa eu ver aqui. Julio Caro Baroja, com relação a Granada, e o grande historiador Túlio Alperin Dong, que escreveu História da América Latina, sobre os mouriscos em Valência. Com esse trabalho, eu tenho a intenção de iniciar uma série abordando o que seria vamos dizer, o colonialismo europeu, o imperialismo europeu, a constituição desses estados, ainda dentro da Europa, onde a gente pode citar, claro, Roma já foi um grande paradigma, foi o primeiro imperialismo que aconteceu dentro da Europa e que lutou contra rivais como Cartago, por exemplo, mas a gente pode citar a consolidação da França, o norte, as expensas do sul, da Bretanha, e as Ilhas Britânicas, por exemplo, o que aconteceu com o reino anglo-normando, que veio a submeter, ao cabo de séculos, as populações, os pequenos estados e as pequenas sociedades de origem céltica no país de Gales, na Escócia e depois na Irlanda. Mas também podemos citar o que aconteceu com os germânicos, com relação às populações bálticas e fínicas, mas bálticas principalmente, com a ordem dos cavaleiros teutônicos, conversões forçadas. Na verdade, processos que começaram já o cristianismo militante, o cristianismo usado como arma para a conquista com a conversão forçada dos saxões, que depois seriam eles mesmos, seus descendentes, que iriam ser os cavaleiros teutônicos, mas por Carlos Magno, por volta do ano 800. Então é isso, espero que tenha despertado interesse em futuras leituras e apresentações. Muito obrigado.